Bora lá para as aulas 127 e 128. Nós ficamos também de fazer a correção desses exercícios. Nós fizemos a leitura em sala de aula. Eu expliquei o que que era uma razão, o que que era uma proporção, tá bom? Agora nós vamos fazer os exercícios. Nós lemos o texto da página 69 em sala. Agora nós vamos só interpretar para ver lá, tá bom? Na primeira pergunta, ele falou assim, em duas linhas, resumo o que a página anterior explica. Ele falou lá sobre redução e ampliação na Xerox, né? Ele está ensinando a usar a máquina para você fazer esse processo de redução e ampliação. Então, nós vamos colocar lá assim, ó, redução e ampliação em relação a Xerox. Bom, é sobre isso que ele está falando lá. Exercício 2, ele pergunta qual é o significado do R barra, o significado é redução e ampliação de imagem, tá bom? No exercício 3 ele fala lá assim: para que serve a função R? Tá. Para tirar, vou colocar lá para vocês. Para tirar cópias reduzidas ou ampliadas. Ou seja, você tem uma imagem, né, do tamanho que você é real, que a gente chama de tamanho real, e você quer deixar lá menor, então você vai pedir para reduzir a imagem. Aí você quer maior, então eu vou pedir para ampliar aquela imagem, né, nós falamos isso dentro da sala de aula. O exercício 4 ele fala lá assim, ó, o texto fala em polegadas, sabendo que uma polegada simboliza, é assim ó, uma polegada, né, simboliza e a aspa, e sabendo que uma polegada vale 2,54 centímetros, calcule em centímetros 12 polegadas. Então, nós vamos fazer lá 12 polegadas. Então, simples assim, vai fazer lá 2,54 e nós vamos multiplicar isso aqui por 12. 8, 10 sobre 1, 4, 5. Somou 4, 5, 2. 8, 4, 10 subiu um, ficou 3, contou 2 casas, 1, 2. Então, 12 polegadas, 12 polegadas é a mesma coisa que 30,48 centímetros. Bom, agora nós vamos para o 4B. Ele pede para você fazer 6,5 polegadas em centímetros. Então, nós vamos ter lá 2,54 e vamos multiplicar por 6,5. 6 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25, com 2, 27. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Somou agora com a multiplicação do 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30, com 2, 32. E 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Somou 0. 11 subiu 1, 5. 6 e 1. Contou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós vamos ter 16,51. Então, 6,5 polegadas é a mesma coisa que 16,51 centímetros. Bom, feito o exercício, bora para o 5. O exercício 5 ele fala, uma folha legal, ele tem uma dimensão de 8,5 polegadas por 14 polegadas. Dê as dimensões em centímetros. Lembrando que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, nós vamos começar com 8,5, né? Então, nós temos lá 2,54 vezes 8,5, né? Que é a folha legal que ele falou. 20 subiu 2, 25. 27 subiu 2, fica 12. Mais 8 vezes 4, 32, fica 3. 8 vezes 5, 40, 43, subiu 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. E aí nós temos 0, 9, 5,
1 e 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós vamos ter aqui que 8,5 polegadas é a mesma coisa que 21,59 centímetros. Agora nós vamos fazer com a outra que é 14, né, 14 polegadas. Então 14 polegadas, nós vamos transformar, lembrando que uma polegada é 2,54, nós vamos multiplicar isso por 14. 16 sobre 1, 20 com 1, 21, com 8, 10, né, mais 4, 5, 2, dá 6, 5, 5, 3. Contou 2 casas, 2 casas. Então, nós vamos ter lá que 14 polegadas é a mesma coisa que 35,56 centímetros, tá bom? Então, o tamanho dessa folha em centímetros, ele é 21,59 centímetros por 35,56 centímetros. Bom, tá feito aí o exercício 5. Bora fazer o exercício 6. O exercício 6 ele fala lá assim, ó: calcule em polegadas as dimensões de uma folha de cartão cujas medidas são 254 milímetros de largura por 406,4 milímetros de altura, tá bom? Então, nós vamos transformar ele em centímetros, né? Porque a polegada, lembre-se, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Ele está em milímetro, eu vou ter que transformar em centímetros. Então, eu vou pegar lá assim, ó, 254 milímetros em centímetros. Então eu tenho que dividir isso por 10. Lembrando lá na sua tabelinha, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você está. Opa, deixa eu arrumar esse milímetro aqui. Milímetro, né? Você está aqui, você precisa vir para cá. Então você divide por 10. Então você tem 254. Divide ele por 10, você vai andar uma casa para esquerda, né. Então vai ficar 25,4 centímetros. Beleza. Então eu vou pegar agora esse 25, ele quer saber quantas polegadas nós temos, né. Então eu vou pegar 25,4 e vou dividir por 2,54. Lembre-se, números decimais, igual às casas, esquece a vírgula, né. E aí nós vamos fazer essa divisão. Eh, 254 dividido por 254 dá 1, né. Então vai ficar 254, sobra nada. Tem um zero para baixar, então você já coloca o zero aqui. Então nós vamos ter 10 polegadas. Isso aqui vai ter 10 polegadas. E aí agora você tem outra medida, que é 406,4 milímetros de altura. Nós temos que transformar isso em centímetros. Por quê, professora? Porque a polegada vale em centímetros, 2,54 centímetros. Então, nós vamos pegar agora outra medida, né? Então, vai ficar lá assim: 406,4 milímetros em centímetros. Professora, por que em centímetros? Porque a polegada vale em centímetros, ó. E para eu saber quantas polegadas tem nessas medidas, eu preciso transformar todo mundo em centímetro para poder fazer a divisão, tá? Então, nós vamos ter lá, lembrando que milímetro para centímetro é dividido por 10. Então, você vai andar uma casa para a esquerda. Então, você vai ter 40,64 centímetros. Simples, agora você vai fazer a divisão, né. 40,64 dividido por 2,54. As 2 casas decimais estão iguais, ó, 2 casas, é só esquecer a vírgula. Vai ficar 406 dividido por 256, que dá 1. Então 254, fica 2, empresta 1, fica valendo 3, fica 5, fica 1. 152 não divide 254, abaixo 4, ó. Então 1.524 agora por 6. 6 vezes 4, 24. 30 dá 32, 12
com 3 dá 15, ó, sobra nada, tá bom? Então 16 polegadas. Então, ele falou lá assim, ó: "Calcule as polegadas das dimensões de uma folha de cartão, cujas medidas", então ele quer que você pegue a folhinha de cartão e faça ela em medidas em polegadas. Então a sua folha vai ter 10 polegadas por 16 polegadas, tá bom? Então, sua resposta aqui, ó. O exercício 7. Ele fala lá assim: no texto anterior está escrito use 78% para reduzir uma original de 14 a 16 polegadas e 64% para reduzir a original de 11 a 8,5 polegadas. O que você entende por isso? Os cálculos estão corretos? Então, nós vamos fazer lá. Ele quer que você faça uma redução de 14 para 11 polegadas, certo? Então, e isso ele fala que é igual a 78,6% lá no seu texto, né, de redução. Então nós vamos ver lá quanto que vai minto, ele fala que é 78, tá bom? Aqui ele fala que é 78. Então nós vamos ver se isso aqui tá correto, né. Bora lá. Então 14 é o seu total, né, em polegada. Ele é 100%, ó. Aí você tem o 11 que você vai reduzir, então você vai reduzir em quantos por cento? Multiplica isso aqui em cruz, ó, 14x é igual a 11.000. Portanto, você tem 11.000, vai dividir isso aqui por 14 e nós vamos ter lá 78,6%. Então ele está bem próximo, porque ele falou que era 78, né, 78,6, ele está bem próximo. Agora o segundo cálculo ele fala lá que ele quer que você faça lá a redução de 11 polegadas para 8,5, né, polegadas. Então você vai fazer a mesma coisa, 11 polegadas é o seu 100%, é o que você tinha. Você vai reduzir a 8,5 polegadas, então quantos por cento você vai fazer isso? Ele fala no texto que é 64. Então nós vamos fazer lá assim, ó: 11x é igual a 8,5 vezes o 100. E aí nós vamos ter 850, né. Então, dividindo 850 por 11, o x aqui vai ser igual a 77,28%. Então não é 64, está muito distante, né. Então este cálculo aqui é o que está errado, ó. O segundo cálculo da redução é que está errado lá, tá bom? O exercício 8, bora lá. O exercício 8 ele fala no mesmo texto, no item percentual variável, fala-se em redução ampliação em escala de 1%. E valores percentuais permitidos pela copiadora pode ser considerado reduções e ampliações. Então, nós vamos colocar lá assim, ó, para redução, os valores devem estar de 0%, oi, calma aí só um minutinho, e 100%, bom? Como ele fala no texto, né, então ele tá lá de 64% a 99% de acordo com o texto. Eu vou até colocar aqui, ó, de acordo com o texto. Leia lá de novo, né, que é o que ele fala lá. Agora a ampliação. Ampliação. A ampliação são maiores que 100, né, maior que 100%. Ou seja, a partir do 101% já é ampliação, né. 129. Por que 129, professora? Porque é de acordo com o seu texto, tá bom? Tem que ler lá ele de novo. De acordo com o seu texto, tá bom? Tá feita aí redução e ampliação. No exercício 9, ele pergunta: qual seria o ajuste
para transformar uma foto de 10 por 15 centímetros numa foto de 14 por 21 centímetros. Nós vamos fazer lá assim, ó. Eu vou até anotar aqui, ó, o que ele falou, tá bom? De 10 por 15 centímetros. Ele quer mudar isso aqui de 14 por 21 centímetros. Então, nós vamos pegar daqui para cá, ó, tá bom? 14 dividido por 10. 14 dividido por 10 é 1,4. Então, isso, se eu multiplicar isso aqui por 100, isso aqui vai ser 140 de 10, né? 140% de 10. Aí você vai pegar o 21, agora daqui para cá, né? Você vai pegar o 21 e você vai dividir por 15. Isso aqui vai dar 1,4. Se eu fizer vezes o 100, porque é percentual, se é percentual, você tem que fazer por 100. 140% de 15. Então, o ajuste é de quanto? O ajuste é de. Opa, deixa eu arrumar esse D aqui que ficou feio. De 140%. E nós temos o exercício 10. O exercício 10 é importante perceber a diferença entre as expressões reduzir, ampliar, e x%. Então, ó, x%, isso aqui está lá no texto, né? E reduzir e ampliar a x% no texto apresentado, qual das duas é utilizado? Então, nós vamos colocar lá assim, ó. Expressão utilizada no texto é reduzir X%, pois já indica o tamanho que a cópia deve ter no final. Deve ter no final. E o último exercício, bora para o último, né? O 11, ele fala lá assim, ó, uma ilustração quadrada de 30 centímetros deve ser reduzida a 20%, mas o operador se enganou e reduziu a 20%. Explique o erro. Então, quando eu falo que eu vou reduzir a 20%, isso significa que eu vou, deixa eu arrumar esse aqui. E eu vou tirar 20%. Mas eu vou tirar 20% da onde? Ué, dos 20% que eu tenho, né? Então é 100% reduzido em 20%, eu tô tirando 20% dele. Então, eu tenho 80%, eu terei 80% dessa, situação de imagem, vamos supor assim, tá bom? Então, eu não posso fazer, vamos supor, 20% de 30. Cortou, isso aqui é 6 centímetros, né? Eu não posso fazer 20%. Eu tenho que fazer 80% de 30. E aí sim, ó, cortou, eu tenho 24 centímetros. Então, na verdade, eu reduzi 20% obtendo esses 24%. Esses 24 centímetros, né? Por cento não. Esses 24 centímetros, tá bom? Então, isso aqui, ó, não, 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 certo? Feitos os exercícios, pessoal, deixa a sua apostila em ordem, tá bom? Faça as correções necessárias dos seus exercícios. Se houver dúvida, leva para a sala de aula para que a gente possa discutir, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau.